Posso começar com uma oração então, Susan? Por favor. Pai querido, nós agradecemos por mais esse dia, Pai. Nós agradecemos por mais esse dia santo. Te pede para que o Senhor acalme nossos corações. Acho muito agitado essa era híbrida, Pai. Mas esteja com a Susan, que vai estar dando aula agora. Que seja com a Igreja Vida Nova também. Que seja um momento de muita edificação, né, Pai? É isso que eu te peço e agradeço, em nome de Cristo. Amém. Então, eu vou falar hoje sobre o Evangelho de Lucas, segundo o nosso panorama. Estamos prosseguindo com o nosso panorama bíblico. E eu vou dizer que o livro de Lucas, ele tem... deixa eu só ver aqui o que aconteceu. Desfigurou isso aqui. Tinha um recurso de animação, mas foi embora. Mas, tampando isso, o que o Lucas e o Arthur Conan Doyle tinham em comum? O Arthur Conan Doyle, ambos eram médicos, ambos tinham uma qualidade de ser muito detalhista, e ambos publicaram best-sellers. Lucas, no caso, era um médico gentil, que entra na vida de Paulo em Atos 16:10. Vocês vão ver que em Atos 16:10, quando Paulo estava tentando ir para Bitínia e vários lugares, Deus o proíbe de ir para a região das Galácias. E ele, então, fala para ele ir para Macedônia, com aquele sonho. E exatamente nessa transição, em Atos 16:10, em que falava eles, esse trecho muda para nós. E nós embarcamos, e nós ficamos. Então, nós sabemos que na segunda viagem de Paulo, Lucas, esse médico, que provavelmente era gentil, alguns supõem que seja até judeu convertido, mas acha que provavelmente é gentil. E é por isso que ele é tão detalhista, porque como ele não entende muito das coisas que sucedem com os judeus, ele descrevia de uma maneira detalhista. E o que o Lucas e o Arthur Conan Doyle têm em comum, né? Então, eu quero falar que tem uma qualidade de ser médico para escrever um livro. E eu, como médica, isto é extremamente interessante. Vou perder um tempinho de falar nisso, mas é exatamente isso daqui, né? Então, nós temos que Arthur Conan Doyle, ele fez uma coisa fantástica. Ele era um homem extremamente observador. Ele observava as coisas, era um homem que sabia muito bem observar as nuances e detalhes. E é por isso que ele foi tão famoso publicando histórias de Sherlock Holmes. E Sherlock Holmes foi publicado nos anos de 1800 e fez bastante sucesso, é reprisado de maneiras interessantes. E ele tinha um médico, que no caso seria o alter ego de Arthur Conan Doyle, que era o Dr. Watson. E nós sabemos pela história de Sherlock Holmes que quem escrevia as histórias nos livros de Sherlock Holmes, evidentemente, era o Dr. Watson, que junto com o herói, o Sherlock, que no nosso caso seria Paulo, nós tínhamos um médico Lucas. E esse médico Lucas, ele não só cuidava de Paulo, porque Paulo fala que ele várias vezes pediu para Deus tirar o agulhão que tinha na vida dele. Nós não sabemos se ele ficou muito doente porque ele pegou malária ou se ele não enxergava. Mas Paulo era um homem de uma fragilidade que precisava de um médico. E Deus proveio para ele um médico, um Watson. E esse Watson, ele descrevia as histórias. E no Watson mais novo, que eu sugiro quem puder ver do BBC, do Benedict Cumberbatch, que eu acho maravilhosa essa atuação. Esse Watson é que fazia um blog, né? Hoje em dia não tem mais livro, é blog. Então, ele tinha um blog. E essa é a carta que Watson escreve para o Sherlock, escrevendo o que ele está fazendo. Então, ele fala assim, prezado Sherlock, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós, né? Mas ninguém vai escrever melhor do que nós, tá certo? Porque o Watson viveu. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram os grandes feitos. Portanto, eu estudei com todo cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para que você e os leitores, a fim de que pudesse conhecer
toda a verdade sobre os casos que ocorreram. Watson. Bom, Deus me perdoe, né, que a Bíblia fala que não pode acrescentar nenhum tio e nem nada. Mas, na verdade, eu peguei essa tradução na nova linguagem de hoje, que é uma Bíblia que eu uso pouquíssimo, mas era mais para a gente ver uma dramaticidade. E, na verdade, o destinatário era Teófilo. E quem assina é Lucas. E eu só troquei aqui a palavra casos, porque era relatos. Mas era o que estava na igreja, no livro de nova linguagem de hoje. É uma pequena coisinha para nós vermos como o papel de Lucas foi muito importante na vida de Sherlock Holmes e, no caso, Watson e Lucas para Paulo, porque ele não só cuidou de Paulo, ele foi companheiro e ele foi o grande homem que escreveu o livro de Atos. Mas antes de escrever o livro de Atos, nós sabemos que ele escreveu o livro de Lucas. O próprio livro de Lucas foi denominado Lucas, porque no fundo o pergaminho era de Lucas e depois o segundo pergaminho era de Atos. E esse nome, nós é que damos como Lucas e nós é que damos Atos. Você, quando escreve uma carta, você não escreve a carta de Isaac ou a carta de Susan. Você escreve a carta para quem? E, no caso, o nome correto seria a carta para Teófilo. Mas nós colocamos o nome de Lucas e nós colocamos o nome de Atos. E o Evangelho segundo Lucas, ele faz parte dos evangelhos sinóticos, como a Karen e outras pessoas já falaram sobre o que é sinótico. E é interessante que eu falei que, para ser um bom médico, a gente sempre brinca, um bom médico já sabe o diagnóstico quando o paciente entra na sala. Porque pela forma de ele andar como neurologista, eu sei se ele tem uma marcha parkinsoniana, se ele tem um AVC, se a marcha é normal, se a marcha nós chamamos isso de apráxica. E aí, como diz um bom médico, e Sherlock Holmes, na verdade, alter ego de Sir Arthur Conan Doyle, ele era, na verdade, uma inspiração do professor do Arthur Conan, que ele era médico. E o professor dele, o professor Bell, ele era ótimo em detalhe, fazia diagnóstico porque ele via detalhes. E Lucas, por ser médico, ele foi treinado a ser detalhista. Então, a gente observa as coisas e depois nós perguntamos para poder ter uma acurácia na nossa investigação. Então, nós sabemos que nos evangelhos sinóticos, o livro de Marcos, Mateus e Lucas tinham uma certa similaridade. Por quê? Porque nós sabemos que, provavelmente, há várias teorias, e eu não vou ficar brigando com isso, Marcos descreveu o primeiro relato, e nós sabemos que tanto Lucas quanto Mateus tiveram uma tradição tripla, ou seja, eles tinham uma mesma história e provavelmente se basearam em Marcos, mas cada um tinha a sua especificidade, de acordo com o livro. Lembramos que Mateus escrevia para os judeus, portanto, nós temos 20% daquilo que é apenas único para Mateus. E nós sabemos que Lucas escreveu para o mundo gentílico, porque Lucas era gentil. E ele estava vivendo na colônia e na tradição greco-romana. Ele escreveu para o gentil e tinha 35% do livro de Lucas, que não estava em associação, em concomitância de histórias com Marcos e com Mateus. E nós sabemos que esses livros se cruzam em alguns momentos. E por isso que nós temos as concordâncias entre Marcos e Lucas, e nós temos concordâncias entre Marcos e Mateus apenas, e assim nós podemos ver que esse quadro é extremamente ilustrativo. Mas o que é único de Lucas é que ele tem detalhes, riqueza. Por exemplo, sendo médico e querendo descrever a tradição da época, ele fala que quando Pedro corre até o túmulo, ele tinha que abaixar. Ué, por que tinha que abaixar? Porque o túmulo era cavado sobre uma pedra e a entrada era muito estreita. Portanto, esses detalhes, para Mateus, não era necessário escrever, nem Marcos, eram judeus. Eles sabiam como era feito esse enterro, sabiam como era colocado o corpo dentro de um túmulo, porque eles se dariam um trabalho de ser detalhista. E nós, médicos, somos muito detalhistas. Para sermos bons médicos, nós precisamos observar,
Depois, sabe o que a gente faz? A gente pergunta e depois a gente examina para confirmar a nossa hipótese. Então, é um livro de Sherlock. Sherlock olha a cena do crime, pergunta para as pessoas e depois ele faz uma análise e chega a uma conclusão brilhante. Espera um dia ser um médico brilhante, como Sherlock Holmes, em termos de resolver os seus crimes. Mas era dessa forma que Lucas, como médico, pensava. E assim que é o nosso pensamento médico. Então, para entender os evangelhos, só para a gente contextualizar, o que acontece em todos os 4 evangelhos, nós temos coisas que são muito comuns, e isso vai facilitar a nossa compreensão. Então, nos 4 evangelhos, nós temos, então, a primeira parte, que é o nascimento. E é interessante que Lucas era tão detalhista, porque Marcos mostrava que Jesus era servo, então servo não tem genealogia. Mas Mateus, Jesus era rei, então o rei tinha que ter a sua genealogia para provar que ele era rei. Mas Lucas quer provar que Jesus era um homem, porque ele não queria que eles pensavam que ele é um demiurgo, um semideus na cultura grega. Eles tinham esse pensamento depois tem uma estruturação do gnosticismo que João vai combater com o seu evangelho já depois de vários anos, depois que esses evangelhos foram publicados. Então, voltando à vaca fria aqui, Lucas queria descrever que Jesus era homem. E aí ele coloca o seu nascimento. E aí nós temos que os 4 evangelhos falam sobre, então, o ministério de Cristo. E nós vamos ver que nos primeiros anos de ministério, depois que ele completa 30 anos, nós temos aqui, então, um período que Jesus era levemente obscuro, levemente porque ele começou a fazer o seu ministério muito precocemente no primeiro ano. No segundo ano, quando Jesus já estava muito famoso, ele vai fazer todo o seu ministério em Galileia, e depois é que ele vai rumo à morte, o terceiro ano. Então, ele começa em Galileia, né? Depois ele vai para a Judéia, ele passa um período na Pérea, que hoje é a Jordânia, a região da Jordânia, e aí ele volta, como a gente viu, ele volta via Jericó, porque da Cisjordânia, da Jordânia ele volta, e ele vai via Jericó e vai subir rumo a Jerusalém, onde os últimos períodos da vida dele. Então, se nós formos ver o ministério de Jesus, é basicamente isso. Ele tem, então, essa curva, essa montanha, e ao mesmo tempo que ele vai ficando popular, ele vai tendo mais oposição. E aí ele vai tendo essa oposição, culminando a sua morte e depois a sua ressurreição e ascensão. Então, o livro de Lucas vai basear-se também nessa mesma coisa. Ele tem um conteúdo que é a história de Jesus, e que Jesus é a salvação de Israel, mas esqueci, isso que faltou é porque foi cortado, e também para os gentios. Lucas escreve para os gentios, provando que Deus não tem um plano de redenção apenas para Israel. É claro que no livro de Atos ele descreve como vai de Jerusalém, Samaria, ao resto do mundo. Por isso que você tem que entender que Lucas é a introdução de como Cristo vem a Israel, mas o seu plano se termina no livro de Atos, e não dá para a gente separar esses 2 livros. É que na Bíblia ela foi separada, mas o livro devia ser lido como Lucas e Atos numa tacada única. E a gente não sabe quando foi escrito, mas a gente tem uma ideia de que Lucas, ele conseguiu escrever quando Paulo volta, na terceira viagem, ele é preso. E naqueles 2 anos em que preso em Cesareia, o que Lucas fez? Lucas foi conversar com todas as pessoas em Jerusalém, conheceu Maria, conheceu João, conheceu os apóstolos ainda vivos, conheceu o irmão de Jesus, Tiago, por isso que em Atos ele cita sobre o concílio, ele fala sobre o concílio, sobre todas as pessoas. E durante 2 anos, Lucas teve toda a chance de entrevistar ao vivo as pessoas com as quais
Jesus teve contato. Por isso que seu relato é acurado, é fidedigno, não só de uma pessoa que somente apenas entrevistou, mas ele também conviveu com Paulo. Então, seu relato foi maravilhoso. Por isso, nós podemos falar que o livro de Lucas é a ênfase de um Messias de Deus que veio para o povo de Israel. E no livro de Lucas, há relatos únicos em que Jesus, ele vai aos gentios. E ele fala da mulher que vai aos pés de Jesus e pede para que cure a sua filha. E fala que Jesus vai para os Gerazenos, porque eram povos gentios. E Jesus se importava com esse povo, com esses povos. Então, Jesus veio salvar os perdidos de todos os tipos. Ele conta da história da mulher que derrama o óleo sobre os pés de Jesus. Ele conta Jesus com os publicanos. Ele conta Jesus com os cegos. Ele conta com Jesus, com as pessoas, porque como homem, Jesus entendeu o sofrimento dos homens. E é por isso que apenas em Lucas há o relato do filho pródigo. E apenas em Lucas há o relato de Zaqueu. O homem sofrido, o homem desprezado, psicologicamente abatido. E, por fim, ele culmina-se com a morte e ressurreição de Cristo para que nós possamos ser perdoados e salvos. Uma dúvida muito grande que as pessoas sempre falam é que se Jesus era homem, é claro que a genealogia de Jesus em livro de Mateus e livro de Lucas vão divergir. Mas é que é importante a gente entender que para Jesus ser homem, a linhagem tinha que ser via quem? Via Maria, porque José não era seu pai. Então, para quê? Porque ele foi concebido por espírito. Então, a linhagem lógica para um médico não podia ser via José. Tinha que ser pela Maria, porque José não era o pai. Então, por isso que a genealogia de Jesus vai vir via Maria, que era também descendente de Davi. E para Mateus, porque se você adota alguém, mesmo que você seja um Rockefeller, e você vai dar o seu império para alguém, é para o filho. Não importa se você adotou ou ele é seu filho genealógico, de DNA. Então, Jesus, via José, por ser o mais velho, ele era herdeiro da linhagem real. Dessa forma, nós temos as duas genealogias. E então, Mateus, para provar que era rei dos judeus, ele termina em Abraão, porque é o pai dos judeus. Mas, para Lucas, Jesus era homem, e a sua linhagem começa com Adão, que foi homem, criado por Deus. E o livro de Lucas é lindo, é muito lindo, porque ele começa com 3 capítulos descrevendo o nascimento de João, a gravidez de Isabel, Zacarias, e ele começa com os 3 Magnificat. Quem gosta de música clássica vai ver os Magnificats, e são em muitas óperas, óperas não, muitas oratórias, nós temos os Magnificats, e os mais belos são de Maria. E o Magnificat, né, significa esse louvor, quando Maria, ela canta os seus louvores, né? E nós vamos ver, então, que aqui ele começa com esse anúncio, um anúncio triunfal do nascimento de Cristo e a vida de Cristo nos primeiros 30 anos, e depois é uma crescente, é muito rápida. Você vê depois que ele descreve em 1 ano e meio da vida de Jesus, em 4 capítulos, sobre as suas grandes obras. Então, em Atos 24 e 19, fala que Jesus era poderoso em obras e em palavras. E é interessante, primeiro, como professor, quando eu entro na sala, eu faço uma brincadeira, faço isso, eu mostro com meus milagres quem eu sou. Eu sou Jesus. Eu faço milagres. E é por isso que no começo os milagres correm. Jesus está em Galileia. Ele faz o seu ministério, se faz famoso. E quando as pessoas se juntam, vão buscá-lo.
Jesus começa a ensinar. Como um bom professor. Esse é um truque. Você acalma, deixa as crianças, brinca, faz atividade. Depois você, uma vez que as crianças estão lá e elas estão prestando atenção, é que você começa a dar aula. E Jesus, então, superabunda em ensinamentos. E isso é um período de 6 meses no livro de Lucas. Não que Jesus não tenha ensinado, mas você vê a lógica de Lucas. Então, de 1 ano e meio, o filho do homem, ele então fala dos seus ensinos, das suas instruções. E nos últimos capítulos, são apenas 5 capítulos, nós temos um crescente muito rápido. Aqui, esses 4 capítulos sobre a morte, a ressurreição, e é o único livro que fala também sobre Emaús, que é um capítulo belíssimo. E aqui, no último capítulo, os últimos 50 dias, até a ascensão, e começa com louvor. É um livro lindo, ele começa louvando e ele termina louvando, mostrando que o próximo capítulo, olha, cena do próximo capítulo, hein? Legal, é aquela chamada. Gente, olha, coisas maravilhosas vão acontecer. E aí ele começa com o livro de Atos. Então, nós temos coisas muito legais. Lucas tem peculiaridades, 60% daqui são coisas peculiares em Lucas. Por quê? Porque Lucas, ele foi ao fundo, ele entrevistou pessoas, ele colocou coisas que nos outros evangelhos nós não temos. E cada evangelho é lindo por as suas peculiaridades. Vocês vão ver em João, nós temos discussões teológicas sobre a palavra tabernacular. E a glória, o que é a glória de Deus? É maravilhoso. Então, o livro de Lucas também tem a sua peculiaridade e a sua beleza. Espero que vocês possam estar bem curiosos para estudar o livro de João, quando chegar a hora para ver as suas peculiaridades. Então, o livro de Lucas começa com um médico, aqui com o seu lindo estetoscópio, atado ao livro de Atos. A primeira parte, ele fala sobre a vida de Jesus. E é graças a esse Jesus, que cumpriu as promessas do Velho Testamento, é que nós podemos ter a segunda parte, que é o livro de Lucas, em que Cristo Jesus, ele cumpre a sua profecia abraânica de ser uma bênção, não só para o povo de Israel, mas para o mundo inteiro. No livro, nós temos, então, a pequena introdução, o surgimento do anjo para Zacarias. Aí, depois, ao mesmo tempo, o surgimento de anjo para Maria. O nascimento dos 2 grandes homens. O profeta, que vai anunciar, aplainar o caminho para a comitiva real. E essa comitiva real é Jesus. Jesus e seus discípulos. E aqui temos que Maria, então, ela dá à luz a esse precioso bebê. E quando ele vai apresentar ao templo os 2 grandes, vamos dizer, aguardadores, né? Os grandes fiéis que aguardam no templo, eles podem ver a glória de Deus com seus próprios olhos, que é Jesus Cristo. Então, Ana e Simeão. De 3 a 9, nós temos, então, a missão de Jesus. Jesus é batizado, Jesus, então, ele inaugura o seu ministério, depois ele ele vai para o deserto, ele é tentado, e ele começa o seu ministério na sua cidade, na sua região local, que é Galileia. E ele lê aquele livro em Isaías, né, que ele veio para salvar os pobres, aqueles libertar os cativos do cativeiro, que é Isaías 53. Maravilhoso, dizendo que ele veio cumprir a sua missão. Então, ele é batizado, ele vai para o deserto, ele cumpre o papel de Isaías, e ele começa a fazer as boas novas, ele começa a poder divulgar a sua palavra para que as pessoas o possam conhecer. E ele faz o manifesto de um reino invertido no contexto de que ele muda totalmente aquilo que eles ensinaram, que eles aprenderam com os fariseus. E evidentemente que com isso nós temos a resistência, falando que Jesus, ele é um louco. Mas Jesus, ele fala que ele é o Filho.
de Deus. Ele é o filho do homem, desculpa, filho de Deus, Mateus usa, e aquele é o filho do homem que veio cumprir a promessa de que ele é o Messias escolhido. E aqui, então, nós terminamos com Jesus, na primeira parte, né, do capítulo até o capítulo 9, Jesus se transfigurando, mostrando que ele é o novo Moisés. Moisés liberou o povo do Egito para sair da escravidão. Jesus traz a humanidade para sair do Egito do pecado, para que possamos entrar no reino prometido. E aí começa a triste jornada, a longa jornada de Jesus, porque sabia que ele ia entrar triunfalmente com um jumento para ser crucificado. E aqui nós temos relatos belíssimos. Jesus envia os seus 70, mostrando que eles têm que fazer a missão. E todo cristão tem que ser missionário. Depois ele banqueteia com os ricos, com os publicanos, com as pessoas rejeitadas. Ele briga com os hipócritas farisaicos, ele conta palavras, ele ensina e, finalmente, ele chega a Jerusalém, pronto, sabendo que o seu destino está em ser julgado, morto, e que ele iria ressuscitar, e de fato ressuscita. Conta o belíssimo relato de Emaús, falando para eles sobre o como ele cumpriu todas as profecias, comprovando e que ele era rei, ele era Messias, ele era servo, ele era homem, e ele era o verbo que se encarnou, ele era Deus. E ele, então, ressuscita para que, no livro seguinte, que é o livro de Atos, Jesus, então, ele termina numa cena final, banqueteando, comendo, mostrando que ele cumpria as profecias para falar que eles tinham que ficar em Jerusalém, esperando a vinda do Espírito Santo. Esse livro é maravilhoso, porque nós vimos que Lucas é o homem que descreve a função do Espírito Santo, o poder. Sem Lucas, nós não temos a maior descrição do poder do Espírito Santo permeando todos esses dois livros. Então, Lucas foi das pessoas que mais escreveu sobre o precioso poder do Espírito Santo. E Espírito Santo permeou todas essas coisas. E foi ele que fala sobre a obra, a ascensão de Cristo e a descida do Espírito Santo de uma maneira poderosa, maravilhosa, nos todos o livro de Atos e em Lucas. Mas o que eu aprendi com o Dr. Lucas? Lucas foi mencionado apenas 3 vezes no livro, nos livros do Novo Testamento. E nós, médicos, admiramos médicos. E Lucas me ensinou profundas lições. Lucas, ele foi citado em Colossenses 4:14, Filemão 23 e 2 Timóteo 4:10. E sabe que interessante? Essas são as cartas que Paulo escreve quando ele estava na masmorra, na pior prisão, na segunda condenação dele. Ele sabia que ele ia morrer. Era impossível escapar de Nero, o louco. E, de fato, no ano 64, pouco tempo depois de ter escrito essas cartas de Colossenses, Filemão, Colossenses, Paulo é morto decapitado. Era uma masmorra horrível, terrível. E em Colossenses 4, Paulo fala, o meu médico amado, saúda-os, o meu médico amado. Eu gostaria que Jesus me falasse, Susan, a médica amada. Paulo, no seu leito de morte, ele chamou poucas pessoas de meu amado. Porque em 2 Timóteo, Demas o abandonou. Amando o mundo, abandonou.
E aqui, acho que foi em Demas, ou foi em quando ele escreveu para Filemon, eu não me lembro mais onde que ele colocou aqui. É que eu não estou com a Bíblia aberta aqui. Mas, sabe que interessante? Em 2 Timóteo, quando ele fala para Timóteo trazer as suas capas, seus livros, e chamar Marcos, olha, foi o outro que não abandonou Paulo, porque apesar de eles terem na primeira missão, Marcos ter abandonado, no final, Marcos foi muito amado também. E olha só, ele fala assim, saúda-vos o médico Lucas, que só ele ficou com ele, naquela masmorra, junto com Paulo. E ele foi companheiro de trabalho e fiel em todas as circunstâncias. Quando Paulo estava sendo açoitado em Filipo, quando ele foi quase torturado em Tessalônica, em todos os lugares, Paulo estava lá. Imagina, quem era o médico que curava as feridas de Paulo? Quando Paulo tinha problema, quem é que ia dar remedinho, fazer curativo? Até na masmorra, naquele frio, talvez naquela situação tão horrível, escura, úmida, talvez com doenças, tipo tuberculose, doenças graves. Lá estava o médico fiel até a morte. Somos fiéis até a morte. Somos fiéis aos nossos irmãos em Cristo até a morte. Quantas vezes nós abandonamos um cristão? O pastor Arata falou uma frase tão linda. A igreja é o único que deixa os seus combatentes feridos à sua própria sorte morrer. Quantas pessoas vieram às nossas igrejas que foram feridas, brigaram ou discordaram conosco, e nós falamos, deixa que procure outra igreja. Ele não entende, ou ele não entende, ou a gente não consegue comunicar com ele, ele é diferente. Deixa, procure a sua turma. Mas Paulo, ele foi fiel. Em todas as circunstâncias, ele acolheu, ele amou. E a outra coisa que eu acho importante em Paulo, que ele fez um relato acurado e fiel dos primórdios da igreja e de tudo aquilo que aconteceu. Ele foi acurado e fiel. Ele tinha uma pureza doutrinária. Ele era defensor da acurácia. Sabe, às vezes eu fico olhando e eu também confesso esse pecado. Eu tinha uma amiga e falava, todas as religiões levam a Deus, não importa que façam bem. Eu falava, é claro. Gente, não! Todas as religiões levam ao inferno. Cristo te leva à cruz, te leva à ressurreição junto com ele, a redenção, a justificação, a santificação. Quantas vezes a gente tem vergonha de falar de um relato fiel, acurado da nossa fé? E Lucas falou, ele era guardião da acurácia, da fidelidade. Não, meu querido irmão, não, as religiões não te levam ao céu, não te levam a Cristo. Não. Nós temos que conhecer a verdadeira doutrina. A verdade e a doutrina, a verdade, chama Jesus Cristo. Jesus Cristo é a verdade, é a vida, ele nos leva a Deus Pai. E nós temos que ser fiel, guardiões da acurácia da nossa fé, defender a nossa fé. Então, nós também temos que ser missionários. E nós temos que ser. Eu me incomoda muito que todo mundo tem que ser pregador. Não. Todo mundo tem que ser evangelista. Não. Eu não tenho dom de ser evangelista. Nunca tive. Eu tive dom de ser professor. Eu tenho o dom de ser professor. Eu dou aula na faculdade. Estou na USP dando aula até hoje. O meu dom é ser professoral. Não que eu não vou deixar de falar de Jesus,
Mas quando a gente tem o ardente desejo no coração, nós temos que usar o nosso dom para falar as plenas certezas das verdades que nós fomos instruídos. Eu vou usar o meu dom que Deus me deu para dar aulas, para dar exposições. Mas tem gente que tem dom de sentar e falar das certezas e das verdades de Deus, sendo conselheiro. A Eleni Vação, ela é maravilhosa, ela tem o dom de poder evangelizar e de ser aquela que senta e ouve. Mas aquele que tem dom de ser professor, como a Karen, que está dando belíssimas, maravilhosas, então ela vai usar esse dom para expor em plena certeza das verdades da qual ela foi instruída. Eu não importa se o seu dom é ser evangelista, é ser pregador, ou é um dom de ser conselheiro, um dom de ser professor. O seu dom tem que ser expresso. O dom de Lucas era escrever, era expor. Tem muita gente que horrivelmente não sabe pregar, mas excelente cronista, como Lucas. Talvez Lucas também fosse um excelente orador, eu não sei se era orador. Mas vamos usar os dons que nós temos. E não ficar triste, porque você não tem o dom evangelístico, mas aquela pessoa que chega na igreja precisa, como a Denise, mostrar o que é a verdade das primeira fé para o batismo, usa esse dom. Que dom belo! E nós somos úteis a Deus, sendo aquele que prega, aquele que fala, aquele que instrui com conselhos, ouvindo o dom da oração, porque nós oramos em plena verdade, em plena certeza. O dom daquele que intercede tem que conhecer, porque Deus disse: pedes, mas pedis mal, porque não sabe da verdade, não ora na plena certeza da verdade. Queridos irmãos, não julgue que o seu dom é melhor que o outro e despreze o outro pelo não ter o dom que tem. Mas cresçamos na unidade em Cristo, usando de plena certeza das verdades que nós fomos instruídos pelo Espírito Santo, pela Bíblia, pela igreja, pelos heróis da fé, para que a igreja cristã presbiteriana, vida nova, cresça em robustez no verdadeiro evangelho, na verdadeira graça, no verdadeiro justificação e santificação, até o dia final. A outra lição que aprendi com Lucas é que ele exalta o poder do Espírito Santo. E como eu sou grata. Se não for o Espírito Santo, quem seria eu? Se não fora pelo poder dele, porque eu sou uma inútil, eu nada sei, eu nada sou. Para preparar essa aula de Lucas, eu estou há 3 semanas preparando essa aula. E ontem, eu ainda estava modificando meu slide. Esse slide aqui foi pelo poder do Espírito Santo. Minha aula tinha terminado, e aquilo me incomodava, meu coração me incomodava. Eu falo, gente, que verdade eu aprendi com o Lucas. E eu digo para vocês, eu preparo essa aula com muito esmero. Mas para mim o slide mais importante é esse. É pelo poder do Espírito Santo. As lições que Paulo tinha que Lucas tinha aprendido com Paulo e com as pessoas que conheceram Jesus. Não seria nada se não for pelo poder do Espírito, para o tocar, para instruir, para inspirá-lo a escrever esse relato e ser um testemunho de Deus. Eu quero terminar a minha aula com essa oração. Senhor, que eu possa ser uma pessoa amado, e por isso amado, como Lucas, como um médico companheiro e fiel em todas as circunstâncias, na bonança, na tristeza, num meu amigo que vai morrer doente de câncer
ou no meu amigo que casa, que tem um filho. Guardiã da verdade, da tua verdade, Senhor. E que pelo poder do Espírito Santo, eu possa ser testemunha do seu amor, com o dom que o Senhor me deu. Seja por meio de um atendimento de um paciente, ou às vezes dando a mão para um paciente que está sofrendo, ou de meu amigo. E que pelo poder do Espírito Santo eu possa ser testemunha também da sua salvação, para que a pessoa possa conhecer a Jesus Cristo e ser salva mesmo, pelo poder do próprio Espírito, não pelas minhas palavras, pelo que eu sou inútil diante de Deus. E para que a glória seja do nosso santo e eterno Senhor. Obrigado, Susan, pela aula. Boa. Obrigada. Tchau, gente. Tchau, Susan. Até mais. Tchau.